sábado à noite e domingo de manhã, termina domingo de manhã. E no sábado à noite nós vamos ter também o primeiro intercâmbio aqui das igrejas de Campinas, né? Então a gente está casando esse evento com o intercâmbio também das igrejas aqui da região, né? De Campinas e região. Então vão ter bastante pessoas aqui participando conosco e a gente agradece a presença de todos que estão aqui e é bom rever alguns e a gente vai só dar alguns avisos para aqueles que estão dormindo aqui. Não são muitos de vocês, mas alguns estão dormindo aqui. E então a gente tem algumas pessoas já acomodadas nas suítes, mas os homens vão ficar no quarto 7 e as mulheres vão ficar no quarto 11. Ok? Então a gente consegue acomodar todos aqui embaixo, não precisa nem usar lá em cima, tá bom? Então eu peço que as mulheres não usem o vestiário, o banheiro grande, usem o banheiro dentro do quarto 11, tá bom? Eu fui tomar um banho agora e tinha alguém tomando banho lá, eu tive que tomar banho lá em cima. Então as mulheres usem o banheiro do quarto 11 e deixa o vestiário, o banheiro grande, para os homens usarem, tá? Porque eles vão estar dormindo no quarto 7, então fica combinado assim. Que mais que eu tenho de avisos? As refeições, nós vamos servir todas as refeições, todos os dias, né? Tivemos a janta agora, vai ter amanhã café, almoço e janta, também na sexta e no sábado. Domingo também, café e termina com o almoço. E como sempre foi, né, essa semana não tem custo, né, não se cobra valor nenhuma inscrição. Se você quiser fazer uma contribuição, é uma contribuição voluntária, tá? Você pode dar uma oferta, é voluntária, e você não precisa pagar também nada pelas refeições, você só fica a seu critério, se você quiser fazer uma oferta, ok? Depois a gente vai colocar o número do Pix ali atrás no quadro, vocês podem fazer um Pix, ou vocês também podem deixar em dinheiro, a gente vai providenciar uma caixa para isso, ok? Vou pedir para o Nicão se ele pode vir à frente, fazer uma oração, e eu acho que vocês vão apreciar bastante o tema, né, dessa semana. O tema é como a Bíblia chegou até nós. Então, dentro da doutrina da bibliologia, eu creio que vai ser muito interessante e uma bênção com certeza. Nicão, por favor. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, a sua palavra é tão importante, ela é viva, é eficaz, ela que dá instrução para a nossa vida, Senhor. Nós precisamos aprender a valorizar a sua palavra cada vez mais, Senhor. Ela é o guia da nossa vida. Te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos que o Senhor nos deixou a sua revelação, a sua vontade escrita na palavra de Deus, Senhor. Que a gente possa usar essa semana para aprender um pouco mais disso, Senhor. Nós pedimos a sua bênção sobre o James, sobre o Giovanni, que vai estar traduzindo, Senhor, por essa semana, esses dias que a gente vai passar aqui, que sejam dias de comunhão e bastante aprendizado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Pode? Por favor, ajusta aí, por favor. Aham. O pessoal que está aí no fundão, vem para frente. Vem para frente. Carol, Rafa, pode vir. Vem para cá.
almost always it begins with bibliology. E se você pegar um livro, né, sobre a teologia sistemática, você vai ver que o primeiro tema, geralmente, que é abordado é a bibliologia. That's the doctrine of Scripture. E isso é a doutrina das Escrituras. It's natural that this would be the first area to be studied E, naturalmente, isso seria a primeira área, né, a ser estudada, because all other areas of are built on what the Bible teaches about them. porque todas as outras áreas, né, da teologia sistemática saem da Bíblia. Então, é importante que a Bíblia seja o primeiro tema. The Scriptures are the foundation for all of the other areas As Escrituras, né, elas são a fundação para o desenvolvimento de todas as outras teologias. Well, some people say, no, we should start with God. E algumas pessoas falam, não, o primeiro tema, né, deveria ser sobre Deus. But bibliology would come first because what we know about God is found in the Bible. Mas a bibliologia vem primeiro porque o que nós sabemos sobre Deus vem da Bíblia. So we start with bibliology, and then the rest of the areas follow in logical sequence. Então começa-se pela teologia das Escrituras, né, e as demais áreas na sequência, nas suas divisões. So we start out with the Bible. Então o primeiro tema é a Bíblia, The as Escrituras. second area is what we call theology proper. E a segunda área é o que chamamos de teologia própria. Theology means the study of God. Teologia significa o estudo sobre Deus. So all of these areas, they end with ology. Então todos esses estudos terminam, né, com o sufixo logia, né, Which comes from the Greek word logos, que vem da palavra grega logos, which means word, que significa palavra discourse, ou discurso or study. ou estudo. So we have many words in our language that end with ology. E nós temos muitas palavras, né, que terminam com esse sufixo logia, It means the study of something. que significa então um estudo sobre aquele tema. So theology is the big word that covers all areas of our investigation into topics in the Bible. Então a teologia, né, é o tema principal, aonde nós desenvolvemos todos os demais subtemas, né, os demais áreas de estudo vêm da teologia. So if someone says, well, I'm studying theology, you could ask them, well, what area of theology? Então se alguém fala para você, eu estou estudando teologia, e você pode perguntar, ok, mas qual área da teologia você está estudando? The second area is called theology proper, E a segunda área de estudo, então, é a teologia própria. and this is the doctrine of the Godhead. E essa é a doutrina da pessoa de Deus Pai. Including the doctrine of God the Father. Então, a doutrina de Deus, o Pai. And in this area also would be the study of the Trinity. Dentro desse estudo haveria também o estudo sobre a Trindade. The next area is Christology, which is the doctrine of Christ. A próxima área de estudo é a Cristologia, que seria o estudo da pessoa de Cristo. So this would study Christ in eternity past, Então aqui estuda-se a pessoa de Cristo na eternidade passada in connection with creation, e Cristo em conexão com a criação, his ministries in the Old Testament, o seu ministério no Velho Testamento, the incarnation, a sua encarnação, his present ministry in heaven, o seu ministério atual nos céus future ministry in the kingdom. e o seu ministério futuro no reino vindouro. So this is a very deep and very broad
area. E esse é um estudo bastante profundo e bastante denso. So the fourth area is pneumatology, E a quarta área é a pneumatologia, which is the study of the Holy Spirit. que é o estudo do Espírito Santo. Okay, so we start out with bibliology, and then we have the Godhead. We have theology proper, Christology, pneumatology. Então, inicia-se com a bibliologia, depois a teologia própria, depois a cristologia e depois a doutrina do Espírito Santo. Now, from there, systematic theology logically moves to the things which God has created. E depois dessas divisões, a teologia sistemática naturalmente vai abordar os próximos temas, que são aquelas coisas que Deus criou. So the fifth area would be angelology, A quinta área, então, seria a angiologia, study of angels. que é o estudo dos anjos. And this is subdivided into three areas. E dentro da angiologia tem uma subdivisão em 3 diferentes áreas. Angelology proper, which is the doctrine of the holy angels. A angiologia própria, que é é o estudo dos anjos santos, dos anjos santificados. Then Satanology, which is the doctrine of Satan. Depois a satanologia, que é a doutrina de Satanás. And then demonology, the doctrine of fallen angels. E a demonologia, que é a doutrina dos anjos caídos. If you're interested in that area of study, there is a series online which I taught last week. Se você estiver interessado nesse estudo sobre angiologia, na semana passada ele deu uma sequência lá na Igreja do Bosque da Saúde, está gravado. Você pode acessar o canal do YouTube da Igreja do Bosque da Saúde, são 5 aulas lá que ele deu semana passada sobre angiologia. All right, after angels we have anthropology. E depois da angiologia, a próxima divisão é a antropologia. Now this is the doctrine of man E aqui é a doutrina do homem. as found in the Bible. A doutrina do homem segundo as Escrituras, It is segundo a not palavra the de Deus. study of man as you will get at a university. Não é o estudo sobre o homem, né, sobre o ser humano, como você vai ouvir numa faculdade de sociologia ou qualquer coisa do tipo. I mean, you can go to the university and take courses in anthropology. Você pode ir para uma faculdade, fazer um curso de antropologia, vai ser diferente do que a Bíblia ensina. And there they are looking for origins of the human race. E na antropologia secular, eles vão procurar qual que é a origem do ser humano. And you also have sinful human beings studying the habits of other sinful human beings and telling us what is normal. Você tem homens pecadores estudando sobre o ser humano, que é pecador, e eles estão ensinando o que é normal para o ser humano. So, I mean, you have people say, well, this is normal behavior. E eles vão dizer, olha, isso daqui é um comportamento natural do ser humano, normal. Well, that's sinful behavior. Mas não, né? Isso é um comportamento pecaminoso. It's the Bible that tells us what is proper behavior in the plan of God. Porque a Bíblia nos diz, né, qual que é o comportamento correto, esperado do ser humano. So we have the study of man according to God's viewpoint. Então nós temos na antropologia o estudo sobre o homem de acordo com o ponto de vista divino, de Deus. So this would include the study of the makeup of man, body, soul, spirit. E nesse estudo inclui a construção do homem, né, enquanto um ser que tem corpo, alma e espírito. But there is also a subdivision of anthropology known as hamartiology. E há também uma subdivisão dentro da antropologia, que é a armatologia, Which is the doctrine of sin. que é a doutrina sobre o pecado.
Only the Bible has the answer to man's sinfulness. E somente a Bíblia tem a resposta para a pecaminosidade do homem. So the world out there, operating on human viewpoint and satanic doctrine, Então, o mundo aí fora, né, que opera de acordo com pontos de vistas que são humanos e muitas vezes satânicos, não são de Deus. they want to tell you what is normal behavior Eles querem te dizer o que é um comportamento normal do ser humano abnormal behavior. e o que também é um comportamento anormal do ser humano. They never call it sin, Eles nunca chamam isso de pecado and consequently they have no solution. e eles, consequentemente, não têm nenhuma solução. They only have human viewpoint solutions which never work. Eles têm apenas ponto de vista humano e soluções que nunca resolvem nada. So the seventh area of systematic theology is soteriology. A sétima área dentro da teologia sistemática seria a soteriologia. This is the doctrine of salvation, E a soteriologia é a doutrina acerca da salvação. and it deals with man's condition E ela trata da condição do ser humano and what God has done to solve the problem of sin. e o que é que Deus fez para resolver o problema do pecado. So this brings in the application of Christology and what Christ did in salvation, E aí essa doutrina cruza-se também com a cristologia, né? E o que Cristo fez na cruz do Calvário. and it talks about what God has done in relation to sin so as to save man from the penalty of sin. E ela também fala o que Deus fez com relação ao pecado e o que Deus fez para resolver o pecado e a penalidade dos nossos pecados. Now after this we have the two peoples of God, E depois disso, as próximas subdivisões se referem-se aos dois povos de Deus. and this spells out in detail how the program of salvation is going to be worked out through two different programs. E aqui vai ser explicado como é que Deus trabalhou através desses povos e como é que Ele trabalhou a salvação através desses povos. The first of these is Israelology, E o primeiro deles é a Israelologia, não sei se existe isso em português, Israelologia. O estudo sobre o povo de Israel. Pronto. This is actually left out of many theology books. E na verdade esse ponto é omitido de muitos livros de teologia sistemática, eles não tratam especificamente sobre isso. In part, this is due to an anti-Semitic point of view. E parte disso é muitas vezes por um ponto de vista antissemita por parte de algumas pessoas. And in fact, there are many Christians who say God is finished with Israel. E inclusive muitos cristãos dizem que Deus não tem mais nada a ver com Israel, né? Que And já now acabou o the tempo church deles. has taken the place of Israel. E que agora a igreja veio a substituir Israel. And E agora Deus age pela igreja. so that the promises God made to Israel have now been transferred to the church. E eles ensinam, acreditam que as promessas feitas a Israel, né, agora são aplicadas e são válidas para a igreja, não mais para Israel. Don't believe that. Não acredite nisso. Because if God can take away his promises from Israel, Porque se Deus pode tirar as promessas que Ele fez lá para Israel, he can take away the promises he made to you. Ele pode tirar as promessas que Ele fez para você também. So this would deal with the foundation of the Jewish people, E nessa doutrina, então, estuda-se o início e a fundação do povo judeu, all of the promises that God made in the unconditional covenants to Israel, todas as promessas que Deus fez, né, as promessas incondicionais que Deus fez para o povo de Israel, God's current and future plans for Israel, o plano corrente, né, atual
e também o plano futuro para Israel. And as you study Israelology, you would also come to understand what is happening in the Middle East today. E conforme você estuda a doutrina de Israel, você também pode entender o que está acontecendo com Israel hoje em dia. And the responsibility of the church with regard to Israel. E qual que é a responsabilidade da igreja com respeito a Israel. Number 9 is ecclesiology. A nona divisão dentro da teologia sistemática é a eclesiologia. Yeah, one is Israel. Israel, And church. church. Eclesiologia. O Nick perguntou que ele falou 2 povos, né? É que se perguntou em inglês, então por benefício de todo mundo. So O Nick what perguntou quais são os 2 povos. Então Israel, e agora ele vai falar da igreja. What is the church? Então o que é a igreja? What is God's program for the church? Qual é o programa de Deus para a sua igreja? And within this ecclesiology, we also find a subdivision that we would call the spiritual life. E dentro da eclesiologia nós temos também uma subdivisão que seria um estudo sobre a vida espiritual, né? A nossa vida espiritual enquanto igreja. Also, under this major heading, we would find principles for the local church. E dentro desse tópico nós encontraríamos também princípios para a igreja local, as igrejas locais. So there is the church, the body of Christ. Então temos a igreja, que é o corpo de Cristo. Then there's the manifestation of that in local assemblies. E tem então a manifestação disso, né, do corpo de Cristo, no âmbito local, de cada igreja local. The 10th area is eschatology, A 10ª área da teologia sistemática seria a escatologia, which is the doctrine of last things. que é o estudo sobre as últimas coisas. It concerns that which is still future. Então, refere-se às coisas que ainda estão no futuro, no porvir. So some people want to call this prophecy. Algumas pessoas querem chamar isso de profecias, But there was much prophecy that was given in the Old Testament, which has already been fulfilled. mas acontece que no Velho Testamento houveram muitas profecias e que já foram cumpridas. And that was prophecy. Então, isso é profecia, né? But in eschatology, primarily we are going to study the future things. Mas na escatologia nós vamos estudar então as coisas que ainda são, que vão acontecer no futuro. And so this is divided into 2 areas. E isso é dividido em 2 áreas. First is personal eschatology. A primeira é a escatologia pessoal. This has to do with the future of the soul. Isso tem a ver com o futuro da sua alma. And then secondly would be general eschatology, E depois, segundo ponto, temos a escatologia geral, which is the doctrine of future events. que engloba a doutrina dos eventos futuros. So that would include the rapture, the tribulation, E isso incluiria o arrebatamento da igreja, a tribulação, the second coming, the messianic kingdom, a segunda vinda de Cristo, o reino messiânico the eternal state. e o estágio eterno. So these are the 10 major divisions of systematic theology. Então esses são as 10 principais divisões da teologia. Our topic for this week is bibliology, E o nosso tema para essa semana é a bibliologia. and this is the foundation for all of the rest. E isso é a fundação, né, a base para todo o resto. So this becomes very important for us to know what does the Bible teach about itself, E isso é muito importante, então, para entendermos o que a Bíblia fala sobre ela mesma, why should I believe it, por que eu devo dar crédito is para it ela, reliable, posso confiar nela. and
so we're going to be studying many things about the Bible, its formation, Então nós vamos estudar muitas coisas sobre a Bíblia, sobre a origem, a formação da Bíblia and its reliability. e a sua confiabilidade. So we start now with an introduction, Então nós vamos hoje com uma introdução and we need to define some terms. e nós temos que definir alguns termos. First of all is the word Bible. Primeira coisa é a palavra Bíblia. The word Bible comes from a Greek word. A palavra Bíblia vem de uma palavra grega, no grego. The Greek word biblos, A palavra é biblos, which means a scroll que significa um pergaminho or a book. ou um livro. This word is found, for example, in Luke 4:17. Essa palavra, por exemplo, encontra-se em Lucas 4:17. It says he was handed the book of the prophet Isaiah. Diz ali: então lhe deram o livro do profeta Isaías. And when he had opened the book, E abrindo o livro, he found the place where it was written. achou o lugar aonde estava escrito. So we have the word found twice in this verse. E nós temos então nesse versículo a palavra duas vezes. And so he was handed the scroll. Então eles entregaram para Isaías o pergaminho, né, ou o livro. So we have scrolls. In the ancient Hebrew texts were written on parchment. Os escritos antigos, né, em hebraico, eram escritos nesses pergaminhos, nesses rolos. On an animal skin. Muitas vezes na pele de animais. And they didn't make books the way we do today, where you have something like this. E eles não tinham como nós temos hoje em dia esses livros assim com papel, né, como nós conhecemos. They just connected one piece of leather to another. Eles costuravam um pedaço de couro, né, com outro pedaço de couro, costuravam, And they would make a long roll. e aí eles enrolavam aquilo, escreviam Então, this was naquilo e the enrolavam. scroll. Então isso era um rolo. And the general term for that was Bible. E era referido como um livro, né? Now later on we'll come to the word codex. E mais tarde nós vamos nos deparar com a palavra codex. Now codex was where they put things together like a book. Então, codex é quando eles juntavam vários pergaminhos e montavam um livro. This where you had pieces of paper and one was put on top of the other. Então, quando eles tinham uma folha sobre a outra, ia juntando isso e fazia-se um livro. But we have the scroll, and it's interesting that Jewish synagogues today still want to have the Torah on a scroll. E é interessante que hoje em dia, em muitas sinagogas, eles ainda querem ter os seus livros em formatos de pergaminhos. So we went to a synagogue service just a couple of weeks ago. Nós fomos poucas semanas atrás a uma sinagoga. And part of their ritual is to take the scroll out of a special cabinet. E parte do ritual deles, né, de tirar aquele pergaminho de um armário especial que eles guardam. And they have a large table. E eles têm uma mesa bem grande. And they lay the roll down there and roll it out until it's to the place where they want to read it. E eles colocam o rolo ali em cima da mesa e eles desenrolam aquele livro até o ponto onde eles querem fazer a leitura. They'll read that portion of scripture. Eles então leem aquela porção da escritura. And then they roll it back up. E aí eles enrolam de novo. Put it back in the box. E guarda de volta no armário. But the word Bible, Mas a palavra Bíblia, we use it generally to refer to the whole body of revealed truth. nós
quando falamos Bíblia, né, nós estamos nos referindo a toda a revelação das Escrituras. So, in the Bible, we can find the word used that way, or sometimes it's used for just a section, like Isaiah. Então, muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, ela pode estar se referindo a uma parte dela, ou às vezes pode estar se referindo a toda ela, né? Or the word could be used just for books in general and not specifically talking about our Bible. Ou às vezes também pode estar se referindo a livros no geral, não especificamente a Bíblia, né, mas a outros livros. So, so in Revelation chapter 20, Então, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20, we have books were opened. This is at the great white throne. você vê no versículo 12, né? Diz ali: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Okay? Another book was opened, Na sequência, outro livro, versículo 12, outro livro foi aberto. and they were judged according to things written in the books. E o livro da vida e os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Again, this is the word Bible, E de novo, então, aqui nós temos a palavra Bíblia. but we're not talking about Bibles being opened. Mas aqui não está falando que Bíblias foram abertas, mas So- livros foram abertos. So the Greek word Bible can refer to books in general, Então a palavra grega, né, biblos, que é traduzida como livros, podem muitas vezes estar se referindo a livros como, no geral, como livros. or it could refer to a single book of the Bible, Não necessariamente a Bíblia, né, outros livros. Or Pode we também se use it- referir a um livro específico da Bíblia. we use it for the collection of 66 books. E nós, muitas vezes, quando falamos Bíblia, estamos nos referindo à coleção de 66 livros. Now the second word that we have is scripture. Outra palavra que temos é escritura. Now this is, it comes from the Greek word graphe. E isso vem da palavra grega grafei. Grafei. Now we have graphe in a number of our words like photograph, E nós temos essa palavra grafei em muitas outras palavras, como fotografia or graphics. ou gráficos. So this is the word that means writings. E essa palavra significa escritos ou escritas. And in the Bible, this word is used for sacred books, E na Bíblia, essa palavra refere-se a livros sagrados, those that are regarded as being inspired by God, aqueles livros que são considerados aqueles que são inspirados por Deus. It's in 2 Timothy 3:16. E nós temos lá em 2 Timóteo 3:16, All scripture is given by inspiration of God. toda a escritura é inspirada por Deus. Now, in that particular case, it's a reference to the Old Testament specifically. E nesse caso específico,
é uma referência ao Velho Testamento, né, em especial. But we understand also in our day that this is going to include the New Testament as well. Mas nós entendemos, né, que nos dias atuais isso também inclui o Novo Testamento. And in 2 Peter 3:16, E lá em 2 Pedro 3,16, this is interesting. é bem interessante aqui. This is Peter writing about the Apostle Paul. E aqui Pedro está escrevendo sobre o apóstolo Paulo. Go ahead and read that. E diz no versículo 2 Pedro 3,16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Peter said that the writings of Paul are scripture. E Pedro aqui, ele diz que os escritos de Paulo são escritura. When he says the rest of scripture, it means that Paul's writings are included in scripture. Quando ele fala que o resto das escrituras, ele está dizendo que aquilo que Paulo havia escrito faz também parte da escritura. So we use the word scripture, which means writings, but it's not writings in general, but the sacred books of the Bible. Então a palavra é escritura, né? Quando nós falamos essa palavra escritura, nós estamos nos referindo aos escritos sagrados da palavra de Deus, as escrituras. Thirdly, we have the Word of God. E um terceiro termo é a palavra de Deus. The word is used in both the Old and New Testaments in written form. E essa palavra é usada tanto no Velho como no Novo Testamento, de forma escrita. So sometimes the word of God is used for the Old Testament as a whole. E às vezes a palavra de Deus é referida como o Velho Testamento como um todo, As in John 10:35, como acontece em João 10, versículo 35, por exemplo, where it says the scripture cannot be broken. onde ele fala que a palavra de Deus ela não pode falhar. There he's talking about the Old Testament. Então ali está se referindo ao Velho Testamento. But in Hebrews 4:12, E também em Hebreus 4:12, the word of God is living and powerful. porque a palavra de Deus é viva e eficaz. There it's a reference to everything that we have in the Bible. E aqui é uma referência a tudo que nós temos na Bíblia. And now we have the word testament. E agora vem outro termo, que é a palavra testamento. You have testament? It's just unfortunate that this word was used, É um pouco infortuno que essa palavra foi utilizada, but it's been used for so many centuries mas ela tem sido já usada por muitos séculos, that we can't change it. então fica difícil mudar isso agora. But a more correct term would have been covenant. Mas talvez um termo melhor traduzido teria sido aliança. The old covenant and the new A covenant. antiga aliança e a nova aliança. The Bible doesn't use this term explicitly to refer to itself, A Bíblia não usa esse termo explicitamente para referir-se a ela mesma, but we use this word when we talk about the Old Testament, the New Testament. mas nós usamos com frequência, né, essa palavra para se referir ao Velho Testamento e ao Novo Testamento. So if you try to define testament, it becomes a little imprecise. E se você tentar definir o que é testamento, acaba ficando um pouquinho não preciso, né, com relação à sua definição. But we have the Real. Old Covenant and the New Covenant. Nós temos a antiga aliança
e a nova aliança. So Seria o termo mais correto. we'll come back to that. Vamos voltar a falar sobre isso depois. Now, when we come to the Bible, we have to recognize that there are different attitudes, different approaches to the Bible. E quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que perceber que existem diferentes atitudes que você pode ter, eu posso ter, com relação à Bíblia. How do we know what we know? Como é que nós sabemos o que nós sabemos? Well, there is a type of thinking known as rationalism. Tem um tipo de pensamento, né, de raciocínio, que se chama racionalismo. And rationalism teaches that the mind of man is supreme over the written word of God. E o racionalismo vai dizer que a mente, a razão do homem, ela é superior às escrituras, da Of course, palavra de Deus. today we have people who deny that there is a God, and therefore they deny that there is any revelation from God. Hoje em dia tem pessoas que negam a existência de Deus, né, e portanto negam também que existe qualquer revelação da parte de Deus. So this would be atheism, agnosticism, Então aqui tem os ateus, os agnósticos, even deism, o deísmo which também. says, yes, there was a supreme being who created the universe, but then he walked away from it. Os deístas, eles vão dizer sim, houve um Criador que fez todas as coisas, mas depois ele criou e deixou, e abandonou. Then there are some who are a little more moderate, E alguns que são um pouco mais moderados, and they say, well, it's possible that there was some kind of divine revelation, e eles vão dizer que é possível que tenha tido sim algum tipo de revelação da parte de Deus, but the human mind is still the final judge and interpreter of that revelation. mas eles vão dizer que é a mente humana, que é a razão humana, o último juiz para julgar todas as coisas. And this is the view of modernism, E isso é uma visão do modernismo, religious liberalism that we have today. do liberalismo religioso que nós encontramos muito hoje. And they say, yeah, we have this Bible, but we will tell you which parts are divine revelation. E eles acreditam que a Bíblia está aí, mas eles vão dizer, nós vamos te dizer quais partes são de Deus e quais não são. We'll tell you which parts are myth. Nós vamos te dizer quais são as partes que são mitos, que são mitologias. So in rationalism, the mind of man becomes the supreme judge. Então, no racionalismo, é a mente humana, a razão humana que se torna o juiz final de todas as coisas. So usually they're viewing the Bible as primarily a human product. E eles vão dizer que a Bíblia é, em última instância, um produto, uma invenção humana. All right, the second attitude towards Scripture is mysticism. A segunda atitude que pode-se ter com relação à palavra de Deus é o misticismo. And this is where your experience is supreme. E aqui envolve as suas experiências, elas são supremas. And so they say, well, God only reveals himself through experiences. E eles vão dizer que Deus ele só se revela através de experiências. There might be a written word of God, but my experience is going to be the judge of it. Pode haver então uma revelação escrita por parte de Deus, mas são as minhas experiências que vão julgar e vão sobrepor as coisas. So now my experience becomes the basis for determining my beliefs. Então, são as minhas experiências que vão ser determinantes para aquilo que eu acredito. So people say, you have to have some kind of an encounter with God. E as pessoas vão dizer, você precisa ter algum tipo de experiência, algum tipo de encontro com Deus. And we need to get some kind of inner light. E nós temos que receber algum tipo de luz interior. And there is yet truth
to be revealed to us. E eles vão dizer que ainda existe verdade que pode ser revelada a nós, ainda hoje. There is truth beyond the Bible. Então eles vão dizer que existe verdade além da Bíblia. So how do you know that something is true? Então como é que você pode saber que algo é a verdade? Oh, I just know it. Eu sei, porque I had this check in my spirit. que eu tive um sentimento no meu interior, no meu espírito, eu tive uma sensação. You know, I had this little quiver in my liver. Eu tive um tremor dentro de mim, no meu fígado. And so my experience then becomes the basis for determining truth. Então é a minha experiência que se torna a base para determinar aquilo que é verdadeiro. A third attitude towards Scripture is that the Bible is the product of the church. Uma terceira atitude que pode se ter com relação à palavra de Deus é que a Bíblia é um produto da igreja. So in the Eastern Orthodox churches and the Roman Catholic Church, Então, na igreja católica e na igreja ortodoxa, por exemplo, they're going to say that the church is supreme. eles vão dizer que a igreja é superior. And so they say the Bible is the product of the church and therefore only the church can interpret it. Eles vão dizer então que a Bíblia é um produto da igreja, ela pertence à igreja, então somente a igreja pode interpretar ela corretamente. And so they emphasize the obscurity of Scripture. E eles vão enfatizar muitas vezes aquilo que é obscuro nas Escrituras. You can't really understand it. The church is the authority. E eles vão dizer que tem coisas que você não vai entender, que é obscuro para você, e é a igreja que vai dizer para você o significado dela. Then there is something that is known as neo-orthodoxy. E existe também mais uma outra atitude que se chama a neo-ortodoxia. And they will say that the Bible is not the Word of God, E eles vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, but that it contains the Word of God. mas que ela contém a palavra de Deus. And your job is to determine what is and what is not the Word of God. E é a sua tarefa, então, determinar o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus. So it's a rather confusing system. É um sistema bastante confuso. And then we have the cults. E depois nós temos também as seitas. So they're going to say that yes, we have the Bible, but it's not enough. We must have additional information. E eles vão dizer, sim, nós temos a Bíblia, mas ela não é suficiente, nós temos que ter algo a mais. So say the Bible is not the only authority. E eles vão dizer que a Bíblia não é a única autoridade. So we need to have some new revelation. Eles vão dizer, nós temos que ter então algum tipo de nova revelação. And usually this comes from the founder of the cult. E geralmente essa nova revelação vem do fundador daquela seita. As with the Mormons, they have their Book of Mormon and other things. Como por exemplo, os Mormons, eles têm o livro dos Mormons, que é uma revelação adicional. Christian Science, they have their own writings. O cientismo cristão tem também esse tipo de revelação adicional. And so usually a cult is going to have some additional writing alongside the Bible as equal authority. Então, geralmente essas seitas elas vão ter algum tipo de revelação adicional que vem junto com a Bíblia. But then there is the traditional approach to Scripture. E há também aquela postura tradicional com relação às In Escrituras. fact, it's the one that has existed ever since there have been believers. É a que existe desde que existem cristãos crentes. This view holds that the Bible alone is supreme. E essa visão acredita ou prega, né, que a Bíblia é suprema, The e Bible é is autoridade. infallible. Ela é infalível. It is the final and only authority in all matters of faith
and practice. E ela é a única e última autoridade no que diz respeito à nossa fé e à nossa conduta. So as far as reason is concerned, reason must be subject to the Bible. Então, no que se refere à razão humana, ela existe, mas ela tem que estar sujeita à Bíblia. Knowledge, science must be subject to the Bible. Qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de ciência, ela tem que estar sujeita às Escrituras. And there is no human light that adds to revelation beyond the Bible. E não há nenhuma iluminação, né, ou nenhuma informação iluminada que possa ser acrescida ao que já existe na Bíblia. So we are going to see that this position is correct. E nós vamos ver que esta é a mentalidade, a postura correta que deve se ter. So if something contradicts what the Bible teaches, Então, se alguma coisa contradiz o que a Bíblia ensina, go with the Bible. Eu indico que você siga a Bíblia. But you must make sure that what you are reading in the Bible is the correct interpretation. Mas você deve tomar cuidado para verificar se o que você está lendo na Bíblia e se você está com a interpretação correta. This Bible that we have E essa Bíblia que nós temos, is amazing. ela é maravilhosa. There are the wonders of the Bible. Existem as maravilhas da Bíblia. First of all, how was the Bible formed? Primeiramente, como é que a Bíblia foi formada? Okay, our Bible has 66 books. A nossa Bíblia tem 66 livros. It was written over a span of about 1,500 years. Ela foi escrita durante um intervalo, um período de mais ou menos 1500 anos. It was written by about 40 different authors. E ela foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes. So we have 66 books, but some authors wrote more than one of those books. Então nós temos 66 livros, e 40 autores, o que significa que alguns autores escreveram mais de um livro. For example, Moses wrote 5, Por exemplo, Moisés escreveu 5, John wrote 5, João escreveu 5 também, Paul wrote 13, Paulo escreveu 13, and other authors also wrote more than one book. e alguns outros autores também escreveram mais de um livro. So as to time, span of some 1,500 years, E isso durante um período de mais ou menos 1500 anos. about 40 authors, Então 40 autores diferentes. and we have 66 books. E temos esses 66 livros. Now also the Bible was written in 3 different languages. E a Bíblia também foi escrita em 3 línguas diferentes. Most of it was written in Hebrew, A maior parte dela foi escrita em hebraico. most of the Old Testament. A maior parte do Velho Testamento. Part of Ezra and part of Daniel Parte de Esdras e parte de Daniel, were written in Aramaic. eles foram escritos em aramaico. And the second major language of Scripture is Koine Greek. E a segunda principal língua utilizada na revelação das Escrituras é o grego, koiné. And that is the New Testament. E isso é todo o Novo Testamento. Also in its formation, it was written in various places. E também na formação da Bíblia, ela foi escrita em diferentes lugares. Europe, Na Europa, Asia, na Ásia, Africa. na África, It was written in Israel and Babylon, em Israel, na Babilônia, Egypt, no Egito, Greece, na Grécia, Arabia. na Arábia. And the writers had many different occupations. E os autores, os escritores, eles tinham diferentes profissões. So among these 40-some authors, Então, entre esses mais de 40 autores, they have at least 11 different occupations. nós vemos pelo menos 11 ocupações diferentes desses autores. Kings, Nós temos reis, priests, nós temos sacerdotes, prophets, nós temos profetas, soldiers, temos soldados, statesmen,
temos governantes shepherds, políticos, né? Temos pastores, fishermen, temos pescadores, tax collectors, temos cobradores de impostos, medical doctors, nós temos médicos, tent makers, nós temos farmers. artesãos e temos fazendeiros. In addition, É o artesão, isso, fazedor de tendas. we have at least 8 different literary forms. E in nós these temos 66 também books. mais de 8 diferentes formas literárias. We have narrative. Nós temos narrativas, It's just telling a story. quando é só relatada uma história. We have biography, Nós temos biografias, poetry, nós temos poesia, proverbs, nós temos provérbios, drama, nós temos drama, sermons, sermões, letters, cartas ou epístolas and psalms. e salmos. And so there is a tremendous diversity, Então existe uma diversidade muito grande. and yet there is a complete unity. E ainda assim existe uma unidade, uma uniformidade. And this is really a wonder. Isso é realmente maravilhoso de pensar. Something written over 1,500 years by so many different authors, Algo from que so many foi- different occupations. Algo que foi escrito durante um período de 1500 anos, mais de 40 autores com ocupações diferentes, formas literárias diferentes, e ainda você tem uma uniformidade. With all these different genres, Com, sorry? different forms of writing. Ok. Gêneros, ok. E com esses diferentes tipos de gêneros, de formas literárias, né? And yet there's a perfect unity, perfect harmony. E ainda assim existe então uma perfeita harmonia, uma uniformidade. So there's diversity, but there aren't any contradictions. Então você tem muita diversidade, mas você não tem nenhuma controvérsia ou nenhuma contradição. So we'll talk about that in more detail later. E nós vamos falar mais sobre isso adiante. The second wonder of the Bible is its preservation. E a segunda coisa maravilhosa sobre a Bíblia é a sua preservação. The text of the Bible has remained intact. O texto da Bíblia tem se mantido intacto. Now we do not have the original writings. Nós não temos mais aquele texto original. That is, those original documents written by Moses or Isaiah or Paul. Isto é, aqueles documentos originais, né, escritos por Moisés ou por Paulo. What we have are copies. O que nós temos são cópias. And so some people say, well, if they're copies, then there must be mistakes. E algumas pessoas vão dizer, mas então se a gente não tem o original e nós temos só as cópias, então podem haver erros. If they're copies, then we have no way to verify what the original text Se nós temos só as cópias e nós não temos o original, não tem como a gente conferir. Now, we do find mistakes in copies. E é verdade que nós encontramos alguns erros We do nestas find some cópias. corruption of the text. Nós encontramos alguns erros, né, nessas cópias. But God has preserved the copies. Mas Deus tem preservado essas cópias. And we will see tomorrow and the next day how these many copies that we have actually can show us what the original text was. E nós vamos ver amanhã, nos outros estudos, como é que essas cópias, sorry, I lost it. Can you repeat it? With all of these different copies, we can determine what the original text was. Então, como é que nós podemos, com todas essas cópias que nós temos, determinar o que de fato havia no texto original? For example, we have some documents called the Dead Sea Scrolls. Por exemplo, nós temos alguns documentos que se chamam os manuscritos do Mar Morto. Discovered around 1947, 1948. Eles foram descobertos mais ou menos em 1947, 1948. Now, before
they discovered that the oldest Hebrew manuscript we had was called the Masoretic Text. E antes disso, o texto o manuscrito mais antigo que nós tínhamos era o texto masorético. And that text was from about 1000 AD. E esse texto, ou esse manuscrito masorético, era mais ou menos datado do ano 1000 antes de Cristo. When did the Old Testament close? Quando é que foi que o Velho Testamento encerrou? About 400 BC. Mais ou menos 400 antes de Cristo. So we have a long period of time from 400 BC to 1000 AD. E nós temos então bastante tempo, né, entre 400 antes de Cristo e o ano 1000 depois de Cristo. Desculpa, eu falei 1000 antes de Cristo, é 1000 depois de Cristo. So the critics would say, well, how can we possibly know what the Old Testament originally said? E os críticos vão dizer então, como é que nós podemos saber que de fato é o conteúdo do Velho Testamento? Especially since if you look at the writing of Moses down to the time of the Masoretic Text, I mean, you have several thousand years. Se você pegar o texto, o escrito de Moisés e o texto masorético, são muitos anos depois. But they found these Dead Sea Scrolls. Mas o que acontece é que eles acharam esses manuscritos do Mar Morto, Written between 100 BC and 100 AD. escritos mais ou menos entre o período 120 a.C. e o ano 100 depois de Cristo. So now we have a 1000-year gap between the Masoretic Text and the Dead Sea Scrolls. E agora então nós temos um gap, né, um intervalo de tempo de mais ou menos 1000 anos entre os manuscritos masoréticos e os manuscritos do Mar Morto. So the scholars began to study these things side by side. E os estudiosos, então, eles começaram a colocar esses manuscritos lado a lado e comparar e They were estudar. almost identical. E eles viram que são quase que The idênticos. differences were just minute. E eles perceberam que as diferenças são minúsculas. I mean, one would say he went to Jerusalem. Um texto dizia que ele foi para Jerusalém, The other one said he went unto Jerusalem. e o outro dizia que ele foi até Jerusalém. Didn't change the meaning at all. Não mudou o significado da informação, em nada. So what we can see is that the Hebrew text was very well preserved. Então o que nós vamos ver é que o texto hebraico, né, no seu original, ele foi muito bem preservado. Now, as far as the New Testament is concerned, Agora, o que se refere ao Novo Testamento, we have thousands and thousands of manuscripts. nós temos centenas e centenas de manuscritos. And by comparing them, we can know what the Bible says. E ao comparar esses manuscritos todos, nós podemos então saber de fato o que a Bíblia The diz no text seu of the original. Bible itself has remained intact in Então- both the Hebrew Old Testament, the Greek New Testament. Então a informação original da palavra de Deus tem se mantido intacto e tem sido preservado tanto do Velho Testamento como do Novo. Now, not only has God preserved the manuscripts, E the copies, não só os manuscritos, né, que foram preservados por Deus, but God also promised that He would preserve His word from destruction. Deus também disse que Ele iria preservar a sua palavra, né, de ser destruída. 1 Peter 1:24. E isso Ele diz, nós vemos lá em 1 Pedro 1, em versículo 24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. The word of the Lord endures forever. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Now, throughout history, E no decorrer de toda a história,
Satan has sought to destroy the Word of God. Satanás fez várias tentativas para tentar destruir a palavra de There Deus. have been many attempts to destroy the Word of God, Houveram muitas diferentes tentativas para tentar destruir a palavra de Deus. but the Bible is indestructible. Mas a palavra de Deus, ela é indestrutível. There was a Roman emperor who said, "The Christian religion is destroyed and the worship of the gods is restored." Sorry? Okay, a Roman emperor, he said, "The Christian religion is destroyed and the worship of the gods is restored." Tá, agora eu entendi. Teve um imperador romano que certa vez declarou que o Deus dos cristãos ele vai ser destruído e os ídolos vão ser substituídos. And yet, 10 years later, Constantine made Christianity the Roman state religion. E 10 anos depois, um outro imperador romano, Constantino, ele fez do cristianismo a religião oficial em todo o Império Romano. During the French Enlightenment period, there was a philosopher by the name of Voltaire. Durante o iluminismo na França, houve um filósofo chamado Voltaire. And he said, 50 years from now, the world will hear no more about the Bible. E ele disse que daqui a 50 anos, ninguém mais vai ouvir falar sobre a Bíblia, ela vai sumir. But 50 years later, exactly, E passaram-se esses 50 anos, exatamente 50 anos, the Bible Society bought his printing press a Sociedade Bíblica comprou a gráfica dele and printed Bibles with it. e imprimiu Bíblias da gráfica comprada que pertencia a ele. So, in the Soviet Union, Também na União Soviética, antiga União Soviética, they sought to destroy the Bible. eles tentaram destruir a Bíblia. They destroyed every copy that they could find. Eles destruíam qualquer cópia que eles poderiam encontrar. It was illegal to own a Bible. Era proibido, era ilegal você possuir uma Bíblia. They even modified their dictionaries and their encyclopedias Eles até modificaram, os seus dicionários e suas enciclopédias to remove all references to the Bible para remover qualquer referência que havia, ou qualquer menção que havia nos dicionários, nas enciclopédias sobre a Bíblia. and yet the Bible flourishes there today. E, apesar de tudo isso, a Bíblia hoje floresce na Rússia. There was a man who was in America around the time of the American Revolution. Houve um homem nos Estados Unidos, mais ou menos na época da Revolução Americana, And he said, "When I get through, there will not be 5 Bibles in America." e ele disse que quando eu terminar, não vão restar nem 5 Bíblias em todo os Estados Unidos. And yet, even today, America is the greatest producer of Bibles in the world. E hoje os Estados Unidos é o maior produtor ou impressor, o que mais imprime Bíblias em toda a Bíblia, em todo o mundo, é dos Estados Unidos. We produce Bibles in thousands of languages. Eles produzem Bíblias, imprimem Bíblias em centenas, milhares de línguas. Okay, a third wonder of the Bible is its subject matter. E uma outra maravilha, coisa maravilhosa da Bíblia é o assunto dela. It deals with so many different topics. Ela trata de diferentes assuntos, diversos assuntos diferentes. The unity and the triunity of God, A unidade de Deus e a triunidade também de Deus, the origin of man, a origem do ser humano, the fall of man, a queda do homem, God's provision for salvation, a provisão de Deus para a nossa salvação, prophecy, profecias, the culmination of human history, a culminação da história da humanidade. and no other holy book deals with this type of subject matter.
E nenhum outro livro sagrado trata de tantos assuntos assim Only the diferentes. Bible deals with these things in depth. Somente a Bíblia trata desses assuntos com profundidade. All right, and then the fourth wonder is its influence. A próxima coisa maravilhosa sobre a Bíblia é a sua influência. The Bible has had influence on individuals and on nations. A Bíblia tem tido influência sobre pessoas, indivíduos e também sobre nações, Just from reading the Bible. simplesmente através da leitura da Bíblia. There is no other book that can talk about having influenced people the way the Bible does to absolutely change their minds. Não há nenhum outro livro que causou tanta influência na mente das pessoas, na vida das pessoas. There is no other book today that people read and it provides insight, it provides comfort, it provides encouragement. Não há nenhum outro livro que providencia o que a Bíblia providencia em termos de encorajamento, em termos de fortalecimento e de influência na vida das pessoas. Okay, we're going to stop here, and then when we come back, we will look at the supernatural origin of the Bible. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Quando nós voltarmos, nós vamos olhar para aquilo que é supernatural sobre a origem da Bíblia.